Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre alguns milagres da história do cristianismo. Selecionamos alguns bem conhecidos, outros nem tanto, mas grandes milagres da história do cristianismo. Aquelas situações onde a ciência não tem como dar um aval satisfatório, pois não tem condições para isso, né? A gente falou sobre o milagre de Lanciano, por exemplo, está lá desde o ano 700 e pouquinho, desafiando, por exemplo, a inteligência humana de um pão, que antes era pão, mas após a consagração se tornou o verdadeiro corpo de Cristo, como acontece em toda a missa. Mas aquela ficou visível, né? E está lá em forma de carne e sangue coagulado para quem quiser ver por todos esses séculos. Além desse, muitos outros milagres a gente está comentando, já falamos sobre São Januário, São Denis, entre outros. Nesse bloco, Padre Guido, vamos falar um pouquinho sobre os milagres relacionados aos santuários de Nossa Senhora e algumas aparições. Sim. Mas antes disso, queria que o senhor respondesse a pergunta aqui do nosso telespectador. Olha, quero agradecer todas as mensagens de carinho que sempre chega aqui pra gente, dizendo que gosta muito do programa. Olha, são tantas pessoas que não daria tempo de agradecer a todo mundo, mas a gente lê todas aqui, tá bom? Então a gente agradece mesmo todas as mensagens de carinho que chegam aqui pra gente. O nosso telespectador Paulo Rogério Moraes, da cidade de Campinas mesmo, aqui do lado, está dizendo que gosta muito do programa. Muito obrigado, Paulo. E a pergunta é o seguinte: como que a igreja faz para saber se é milagre ou não? Como ela determina se aquele caso é um verdadeiro milagre ou não? Exato. Olha, o nome dele? É o Paulo Rogério. Paulo Rogério, obrigado pela sua pergunta. Gostaria primeiro de dizer que, em primeiro lugar, que a igreja é muito rigorosa quando analisa um acontecimento que foge, digamos assim, ao conhecimento e aos limites também da ciência. Faz um verdadeiro processo a respeito de um milagre. Um verdadeiro processo com vozes a favor, vozes contrárias também, obedecendo ao código da igreja. Pessoalmente, eu trabalhei já em 5 milagres, né, que foram aprovados, que resultaram em beatificações e canonizações. É uma coisa muito séria, porque se trata de uma matéria grave, digamos assim. Não é um processo rápido, inclusive, né, Padre? Não, não, é muito devagar. São várias semanas ouvindo dezenas e dezenas de testemunhas, seja a respeito da parte, por exemplo, da medicina, como também da parte da fé. Certo. Isto é, e quando o processo termina, não é que há uma sentença, não, o processo passa para Roma. O Vaticano, na Congregação Sagrada da Causa dos Santos, lá o processo é analisado por uma equipe de médicos e uma equipe de cardeais. Certo. Os médicos devem chegar a dizer que a medicina não sabe explicar aquela cura, por exemplo. Ao passo que os cardeais devem chegar a dizer, analisando o processo, que a invocação para aquela determinada pessoa que se quer colocar sobre os altares resulta, digamos assim, explícita. Certo. Uma vez que há uma aprovação das duas partes, o Papa assina o decreto e estabelece a data da beatificação ou canonização. Quer dizer que para reconhecer o milagre, nesse caso das canonizações, ou em outros que a igreja vai reconhecer, mas não necessariamente serão dentro de um processo de canonização e beatificação, é uma coisa séria, rigorosa. E a gente pode imaginar que muitos milagres, que de repente podem ser reais, que não têm condições de ser documentados, a igreja não vai reconhecer. Sim. Né? Porque se ela não tem condições de estudar, ter em mente todos os aspectos e as etapas que poderiam passar esse milagre para o estudo, isso não vai acontecer, mas não significa que aquele milagre não possa ser autêntico. Exato. Né, Padre Guido? Sim, podemos inclusive afirmar isso como uma verdade, de fato, que não todos os milagres são analisados. Geralmente há um interesse quando se trata especialmente de fundadores ou fundadoras de congregações religiosas. É claro que um grande prestígio para qualquer congregação religiosa é de ver os seus fundadores sobre os altares, né? Mas tantos outros milagres que acontecem, se agradece a Deus, mesmo que não sejam processados. Por exemplo, a gente fala diversas vezes aqui, já entrando no assunto aqui de Nossa Senhora, a gente fala diversas vezes sobre a aparição de Lourdes, que é uma coisa extraordinária mesmo que aconteceu na França.
Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette, todo mundo conhece essa história e diversas vezes nós já falamos aqui sobre isso. Agora, Padre Guido, lá em Lourdes, existe até hoje, daquela nascente lá de Lourdes, jorrando a água, muitos doentes vão até lá, inclusive, para que possam se banhar nessas águas, enfim. Durante todos esses anos do milagre e da aparição de Nossa Senhora em Lourdes, o senhor tem em condições de dizer para a gente quantos milagres a igreja reconheceu lá, já atribuídos a Lourdes? Sim, é uma estatística já confirmada, inclusive até pelo mesmo Vaticano. Até hoje foram reconhecidos 69 milagres. 69 milagres, só lá em Lourdes a igreja já reconheceu. Sim. Passou por todo esse crivo que a gente estava dizendo aqui, de estudo e tudo mais. Exato. Agora, desde 69 milagres, certo, há um pormenor. 48 deles estão ligados diretamente à água milagrosa de Lourdes. Certo. Portanto, é um fenômeno que desafia até hoje a ciência. Você ensinou ele, que vale a pena explicar melhor. Os senhores telespectadores imaginem que esta vertente, esta água, hoje todo mundo toma, pode até encher a sua garrafinha de água, levar como lembrança, etc. É uma água que higienicamente e quimicamente é pura. Agora, esta mesma água passa também ao lado da gruta por um setor chamado de piscinas. Não se trata de piscina para tomar um banho de lazer, de relax, etc. Não, são todos quartinhos onde os doentes recebem esta água. Tem enfermeiros, homens e mulheres, que tratam destes doentes, fazem algumas orações e, como usando, digamos assim, um chuveiro, esta água milagrosa passa pelo corpo até nas feridas de tantos doentes. Depois, esta água, claro, cai fora, vai no ralo e vai até num cano de esgoto. Agora, prestem bem atenção, gente. Estamos diante de um milagre que acontece a cada momento. Esta água que passa em todos os quartos, em cada quarto independente, depois a água vai no cano de esgoto. E esta água passa pelo corpo de tantas pessoas doentes, tantas vezes com feridas. Mas quando o cano de esgoto descarrega água no rio, esta água analisada, continua sendo pura. Quer dizer, uma água que era para ser poluída, não está poluída. Exato, uma água completamente pura e de uma maneira inexplicável, porque não há nenhum sintoma de nenhum vírus, alguma coisa, bactéria, nada disso. Enquanto a gente vê algumas imagens, inclusive, que o nosso diretor destaca aqui para a gente, lá da Gruta de Lourdes, e algumas ilustrações sobre Nossa Senhora de Lourdes aparecendo para Santa Bernadette, só repete aqui para a gente, quantos milagres a igreja já reconheceu lá em Lourdes? 69 milagres. Desses 69 milagres lá em Lourdes, quantos estão diretamente ligados à água? Água, 48. 48. 48 milagres diretamente ligados à água, minha gente. E aquilo que a gente falou agora há pouco, Padre Guido, de que nem sempre a gente tem condições, a igreja tem condições de analisar com documentos e tudo mais, lá em Lourdes é um bom exemplo disso. Certamente muitos milagres aconteceram lá que não estão documentados, porque esse número poderia ser maior até. Exato. Eu vou acrescentar mais um pormenor, que é bom que os nossos amigos telespectadores saibam disso. O maior milagre que acontece não somente em Lourdes, ou em Fátima, ou em Aparecida, ou Guadalupe, etc., não é uma cura física, mas o milagre mais comum é a cura espiritual. Uma bela confissão, por exemplo, uma mudança radical também do estilo de vida diante daquele espetáculo de verdadeira fé que deixa todo mundo sem palavras de comentário. É verdade. Entenderam? É como importante, aliás, vou dizer também um pormenor interessante, geralmente os grupos que vão para esses santuários são sempre orientados por sacerdotes. E quando se chega lá nos hotéis destas cidades, a primeira pergunta que fazem para o padre,
quantos idiomas o Senhor fala e já comunica em poucos minutos aonde deve ir aquele padre para atender as confissões. Não se dá conta de atender a milhares e milhares de confissões e, sobretudo, tantas pessoas que deixam passar o tempo, até anos e anos, sem reconciliar-se com Deus, lá encontram a força de reconciliar-se. Ô Padre Guido, uma outra aparição de Nossa Senhora, a famosa aparição na cidade de Fátima, que aconteceu em 1917, lá em Portugal. Inclusive a nossa telespectadora aqui, Nilma, da cidade de Morros, no Maranhão, está nos lembrando sobre isso. Ela lembrou aqui sobre o milagre do sol, né? Que também, segundo ela, está perguntando por que é tão questionado, né? Vamos só lembrar do que a gente está dizendo aqui. Nossa Senhora prometeu que todo dia 13 aparecia, começou em 13 de maio, Sim. que todo dia 13 iria aparecer aos 3 pastorzinhos. Né? Certo. Teve uma ocasião que os pastorzinhos não estavam lá por força maior no dia, porque eles foram sequestrados, enfim. A história é bem conhecida na Senhora de Fátima. Mas no dia 13 de outubro, né, no final dessas aparições, Nossa Senhora prometeu um sinal público. Então foi muita gente lá, porque a história começou a se espalhar. Né? Então muita gente foi, um dia, lembrando, um dia de muita chuva, né, Padre Guido? E tinha gente lá que acreditava nas aparições de Nossa Senhora, que estavam lá justamente para rezar. Outras pessoas que estavam duvidando, que não acreditavam, queriam lá muito mais para provar que não ia acontecer nada. Outras pessoas que estavam lá naquele dia, 13 de outubro de 1917, para zombar da fé, caçoar, porque a gente tem publicação desse milagre, inclusive, por entidades de ateus. Ateus que foram lá para justamente zombar da fé, que foram obrigados a publicar que aconteceu um milagre. Isso está muito bem documentado, né? Muito claro. Agora, o que aconteceu, Padre Guido, então, nesse dia que Nossa Senhora prometeu um sinal visível para todas aquelas pessoas e cerca de 80 ou 70 mil pessoas estavam lá presentes na Cova da Iria? O que aconteceu? Inclusive, entre esses 70 e 80 mil, havia muitos jornalistas. Por isso que é muito bem documentado, né, Padre Guido? Ocuparam, inclusive, as primeiras páginas dos jornais da época. De repente, debaixo de uma chuva forte, de repente terminou de chover. Vejam só, meus amigos. O sol surgiu no céu como um disco luminoso opaco que girava em espiral e emitia luzes coloridas. E, de repente, o sol, girando sobre si mesmo, começou a aproximar-se da Terra. Imagina até o medo que deu naquela hora, né? Aumentando assim de volume. Depois se retirava, mas se afastava. Depois se aproximava por 3 vezes. Foi tudo documentado. Este fenômeno durou mais de 10 minutos e está na lista oficial de milagres reconhecidos pelo Vaticano. A gente tem uma ilustração para lembrar aí, Bruno, nosso diretor vai botar para a gente. Está aí lembrando, então, a aparição de Nossa Senhora de Fátima. As 3 crianças. Lúcia, Francisco e Jacinta. Muito famosa essa história. E no dia 13 de outubro está aí. Essa foto é original. Essa foto é original do dia do milagre, o famoso milagre do sol lá em Fátima. É um pormenor interessante, olhando esta foto, gente. Outubro já é um mês que faz frio no Portugal. Certo. Todo mundo estava coberto, porque estava até chovendo muito, né? E de repente, quando houve este fenômeno do sol, olhando um para o outro, e cadê a água? Todo mundo estava enxuto, olha lá. É engraçado que até hoje, se a gente começar a pesquisar sobre isso, a gente vai encontrar alguém que vai defender assim, olha, isso aí pode ser uma histeria coletiva. Aquelas pessoas foram induzidas a acreditar que o sol realmente balançou, mudou de cor, etc. Acontece, meus amigos, é que naquele momento, como o Padre Guido bem lembrou, tinha muitos jornalistas. E alguns jornalistas, inclusive, de jornais, de entidades ateístas. Ou seja, ateus que lá estavam para zombar daquele momento, porque eram 6 meses ali de expectativa. Vai acontecer alguma coisa nesse dia, vai acontecer alguma coisa. Nossa Senhora prometeu um sinal. Reúne essa multidão. Vamos o pessoal lá dizer assim, tá bom, eu vou lá só para dizer que não vai acontecer nada. Só que as matérias, as reportagens desses jornais, inclusive das pessoas que não acreditavam, dos ateus, vai dizer, não, aconteceu mesmo, aconteceu assim com o sol, girou, mudou de cor, etc. Então, assim, mesmo que alguém pudesse pensar em histeria coletiva ou indução, etc., por que alguns jornais inimigos da igreja, inimigos da fé, iriam publicar que realmente aconteceu isso? É um pouco estranho, né? Agora,
Está tudo documentado. Pesquisa aí na internet que você vai encontrar também tudo sobre o milagre do sol. Eu acho que do ponto de vista milagre público, com uma quantidade tão grande, eu não sei se tem maior do que o milagre do sol, né, Padre Guido? Acho que foi esta aqui, sim. É. Inclusive, enquanto você está falando agora, me veio na cabeça um pormenor que está registrado no diário que os nossos primeiros padres rogacionistas, minha congregação, quando vieram da Itália para o Brasil em 1950, fizeram questão de registrar no navio onde eles viajavam, havia pessoas que eram testemunhas oculares deste milagre. Ah, pessoas que estavam lá mesmo sim, testemunhando. Sim, e eles fizeram questão, nossos padres, de fazer como uma entrevista com eles. Diz que era uma lágrima atrás da outra, só lembrando aquele dia, aconteceu lá pelo meio-dia o fenômeno, né? Agora, não vai dar tempo de a gente comentar aqui agora. Nós já até fizemos um programa sobre isso, você pode procurar no nosso site da Rede Século XXI, rs21.com.br, clicou em Programa Eclésia, pesquisa lá nos vídeos, você vai achar assunto que a gente já tratou sobre isso, sobre Nossa Senhora de Fátima em diversas ocasiões. Mas pesquisem na internet ou procurem livros se você não conhece, o que aconteceu, o que Lúcia e as outras crianças testemunham que viram durante o Milagre do Sol. A gente não vai dizer aqui agora, que não vai dar tempo, a história é longa, mas vale a pena pesquisar aqui mesmo, em programas anteriores aqui que nós temos, ou em outras fontes, para você aprofundar nessa história. Porque a gente quer falar ainda nesse programa, daqui a pouco a gente vai para o último bloco já, viu, Padre Guido? Mas vamos falar rapidinho ainda nesse bloco de um outro fenômeno extraordinário que aconteceu após uma aparição de Nossa Senhora, que foi no México, a um índio chamado Juan Diego. Juan Diego, sim. Rapidamente, faz um resumo para a gente da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Estamos no ano 1531, gente. 31 anos depois que foi descoberto o Brasil. Aí em Guadalupe, é que Nossa Senhora apareceu, este índio, que hoje é santo, Juan Diego, e disse para ele, se identificou logo como sendo a mãe de Deus. Foram as primeiras palavras que ele pronunciou. E pediu para este índio de chegar até na casa do bispo, solicitando o bispo a dar um jeito para construir uma igreja naquele lugar. Certo. Na hora o bispo, um pouquinho cético, meio frio, pensou que fosse um gesto assim, de uma ideia piedosa deste índio. Não é que não quis acreditar, mas pediu um sinal. E o índio foi pedir o sinal para Nossa Senhora. Quando ele apareceu, Nossa Senhora fez florescer rosas, estavam no mês de inverno. Certo. E a rosa não floresce no gelo, menos ainda na neve, né? E este índio colheu estas rosas, colocou dentro do manto e as carregou para a casa do bispo. E quando abriu o seu manto, o que aconteceu? Que a imagem de Nossa Senhora estava gravada no seu manto. O manto era feito de um tecido que no máximo durava 15 ou 20 anos. E, pelo contrário, desafia a ciência até hoje, Eric, porque é uma imagem belíssima, mesmo como ele viu Nossa Senhora, a mesma imagem estava neste manto. Não está pintada esta imagem, parece que esteja, digamos assim, flutuante. E não se trata de nenhuma tinta. Entendeu? É uma coisa que desafia a ciência. O laudo da pesquisa diz que aquele tipo de pintura, aquele tipo de tinta não vem de origem animal não? E nem vegetal, né? Exato. Então, e muito menos mineral, né? Mas e nem química. O senhor está dizendo de uma coisa interessante, porque parece que a pintura está a poucos milímetros do tecido, né, Padre Guido? E esta pintura, mas não é pintura, está um pouquinho afastada do tecido. Quero não abrir uma parêntese, mas comunicar que até o Santo Sudário, Eric, tem o mesmo fenômeno. Também a imagem de Jesus morto está afastada de alguns milímetros e não se sabe como este fenômeno se criou. Esta é a imagem que está aparecendo agora na vossa telinha. A gente vai apareceu, Bruno? O Bruno já colocou aí para a gente, está aí. Essa é a imagem da Nossa Senhora de Guadalupe, essa imagem belíssima, essa tilma, né, esse pequeno tecido, que já, se fosse um tecido normal, não era para durar 500 anos, para começar. Tem uma história também interessante de uma bomba que foi... Alguém tentou explodir uma bomba, lembra disso, Padre Guido? Exato. Que tinha um crucifixo ao lado
que alguém que pôs uma bomba que quis destruir essa imagem, chegou a entortar um crucifixo de metal muito grosso, muito pesado, mas não fez nada com a Tilma, né? E tem outro pormenor também. Se a gente pesquisar aí na internet, você vai achar sobre isso também. Conseguiram, através dos olhos da Virgem Maria, primeiro que um famoso oftalmologista fez um exame desses olhos que se assemelha muito a um olho humano, né? Um olho vivo. E no olhar da Virgem Maria retratada nessa imagem, quando se aproxima a imagem, justamente está refletida a imagem que estava diante do índio e do bispo quando abriram o manto. Como se ficasse retratado ali, uma fotografia do momento em que o bispo e Juan Diego abriram esse manto e de maneira miraculosa apareceu essa imagem. Olha, a imagem de Guadalupe desafia mesmo. Se a gente falou de desafiar a ciência, está aí um grande exemplo, né, Padre Guido? São 13 cenas diferentes gravadas nos dois olhos de Nossa Senhora, né? Como verdadeiras fotografias, mas dentro de um espaço de milímetros, gente. E não temos outra explicação a não ser de levantar os olhos para Deus e dizer obrigado também por este presente que fortalece a nossa fé. Como seria possível alguém pintar, e ainda mais naquela época, nós estamos falando de 500 anos atrás, né? Com tamanha exatidão de coisas minúsculas. A gente está falando de menos de milímetros, menos do que 1 milímetro, né, na verdade. Bom, a gente tem mais assunto para falar no próximo bloco. A gente vai falar ainda sobre outros casos de outros santos interessantes, a gente vai falar ainda no próximo bloco. Mas quero só agradecer, eu falei agora há pouco aqui, olha, se você é sócio e de repente você não está com o seu cadastro ativo, que você deixou de ser sócio, retorne a ser sócio da TV Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, que vale a pena mesmo, porque é uma maneira direta de você contribuir para que essa emissora fique no ar, para que o programa como o nosso possa existir e possa, se Deus quiser, mais vezes a gente levar outras edições dele para o ar. E aconteceu aqui com a Enedilce Terezinha Zanata, que reativou o cadastro. Ela atendeu aqui o nosso recado e reativou o cadastro. Muito obrigado mesmo. Deus lhe pague. Ela é a cidade de Bauru, onde o senhor mora, Padre Guido, inclusive. Muito obrigado, viu? Deus lhe pague mesmo a você e todos os nossos associados que nos ajudam a manter a TV Século XXI no ar. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Eclésia e para o sorteio do livro também. Não sai daí, a gente volta já já.